Tratamentos térmicos. Hoje nós vamos falar da martêmpera, austêmpera, recozimento e normalização. Então vamos começar pela martêmpera. O que é esse tratamento? É um tratamento semelhante à têmpera, porém a gente vai ter um patamar isotérmico antes de fazer o resfriamento. Na têmpera, a gente austenitizava e fazia o resfriamento rápido o suficiente de maneira que não tocasse no cotovelo da curva e não formasse outros microconstituintes. E nesse tratamento da martêmpera, a gente também vai resfriar rapidamente, porém a gente vai fazer um patamar isotérmico para homogeneizar a temperatura na superfície e no núcleo da peça, de maneira que eu forme a martensita em todo o componente. Aí alguém poderia perguntar, então por que a gente não faz sempre a martêmpera ao invés da têmpera, né? Já que a gente tem essa possibilidade de homogeneizar a peça e ter a martensita nela integralmente. Acontece que, dependendo da composição do seu aço, esse cotovelo da curva ele fica tão para a esquerda que eu não tenho essa possibilidade de resfriar e ter o tempo de fazer o patamar isotérmico, que é feito em banhos de sais, por exemplo, porque daí eu vou tocar o cotovelo da curva. Então, a martêmpera ela é feita em aços com elementos de liga. Quando a gente coloca elemento de liga, a gente desloca essas curvas de transformação para a direita, ou seja, vou ter mais tempo para formar a minha martensita. Então, se eu formo martensita, obviamente eu preciso fazer o revenimento após esse tratamento. Tem uma aula que fala só sobre revenido, então assistam a aula do revenimento para vocês entenderem o que é esse tratamento posterior à têmpera e martêmpera, ok? Agora vamos falar da austêmpera. A austêmpera ela também tem um patamar isotérmico. Qual é a diferença da martêmpera? A diferença é que na austêmpera o meu microconstituinte final é a bainita. Se ela é a bainita, eu não preciso revenir, porque a bainita é uma estrutura que tem resistência mecânica, mas ela não está tão frágil quanto a martensita. Como que é feito esse tratamento e quais são os aços suscetíveis a esse tratamento? A gente também austenitiza, faz um resfriamento rápido e mantém a uma temperatura num patamar isotérmico na zona bainítica. Então, eu começo a transformação da bainita e termino a transformação da bainita nessa temperatura que é logo acima da MI, que seria o início de formação martensítica. Esse tratamento é feito em aços com alto teor de carbono e, em geral, tendo manganês. Vamos falar agora dos recozimentos. Nós temos vários tipos de recozimento, que eles têm como objetivo reduzir as tensões internas ou melhorar a usinabilidade, alterar alguma propriedade mecânica, ajustar tamanho de grão, melhorar a propriedade elétrica e magnética e produzir uma microestrutura definida. Quais são esses tipos de recozimento? A gente tem para alívio de tensão, que é feito em qualquer liga metálica, para recristalização também em qualquer liga metálica, homogeneização para peça fundida, recozimento total ou pleno, que são feitos nos aços, e isotérmico ou cíclicos, que também são feitos nos aços. Vamos ver as características de cada um deles. O recozimento para alívio de tensões, o objetivo é só remover tensão interna originada por algum processo que o material foi submetido, seja processo de solidificação, que o próprio processo produz tensões, ou operações que a gente fala que é de endireitamento, né? Ou corte por chama, soldagem, usinagem, peças fundidas, qualquer tensão originada em processo de fabricação, a gente faz o recozimento para alívio de tensões. Para esse tipo de recozimento, a gente não coloca o material em temperaturas onde ocorre transformação de fase. A gente só eleva a temperatura para propiciar a difusão e os átomos se rearranjarem e aliviando essas tensões. O resfriamento também deve ser lento, a gente não pode resfriar em velocidades altas para evitar o risco de ter alguma distorção no nosso componente. O recozimento para recristalização, ele tem o objetivo de eliminar o encroamento
que é originado na deformação plástica a frio. Eu também gravei uma aula só de encruamento e recristalização, porque tem várias particularidades desse tipo de recozimento, então é interessante assistir a aula de encruamento e recristalização. De qualquer forma, a temperatura também não pode ser autossuficiente para que haja transformação de fase, não é o intuito transformar fase. E o resfriamento, ele é lento, ou ao ar, que é o mais comum, ou no forno. O recozimento para homogeneização é para melhorar as microestruturas de peças fundidas. Também não pode ocorrer transformação de fase e também o resfriamento é lento ao ar ou ao forno. Vamos falar agora dos recozimentos plenos no aço. Ele é feito em geral em peças forjadas, em fundições feitas em aços de médio e alto carbono. Então, o recozimento pleno para os aços hipoeutetoides, ele é feito nessa zona austenítica, mais ou menos 50 graus acima aqui da temperatura que inicia a austenita. Lembrando o que é um aço hipoeutetoide. A composição eutetoide é essa aqui, exatamente nesse ponto aqui, que é mais ou menos 0,8% de carbono, tem literatura que fala 0,76, como está aqui. Tem literatura que usa 0,77, mas é neste ponto aqui. Então, aço hipotetóide é todo aço com essa composição menor do que o tetóide que passa pela essa linha de reação. Para esses aços, a gente usa temperaturas de aquecimento aproximadamente 50 graus acima do início da zona austenítica. Veja que agora a gente tem a transformação de fase. Você tem que colocar o material na zona austenítica para os aços hipoeutetoides. Para os hipereutetoides, a gente não coloca na zona austenítica, mas a gente eleva acima da temperatura crítica, então ocorre a transformação de fase, você entra no campo da austenita mais a cementita, né? Lembrando que aqui embaixo a gente tinha ferrita mais cementita, que se tivesse como um constituinte eutetoide seria a perlita, podendo haver fases primárias, ferrita primária mais perlita ou cementita primária mais perlita, dependendo da composição do seu aço. Então, aqui embaixo a gente tem outros microconstituintes, então a gente eleva a temperatura para induzir transformação de fase nesse caso. O resfriamento ele é bem lento, ele é dentro do forno. O objetivo é que a gente forme perlita grosseira, né? Então, o objetivo desse resfriamento lento é propiciar difusão para que as lamelas da perlita fiquem mais grossas. Esse tratamento é indicado para melhorar a usabilidade de aços de baixo e médio carbono. Se o aço tiver alto teor de carbono, é recomendado que seja feita a esferoidização, que a gente já vai ver o que é esse tratamento. Esse aqui é um diagrama de um aço eutetoide, então a gente eleva, né, a temperatura na zona austenítica e faz o resfriamento bem lento dentro do forno. E aí aqui, início de transformação, fim de transformação, microconstituinte resultante é somente a perlita, porque nós estamos falando de um aço eutetoide nesse caso. Se for um hipoeutetoide, a gente vai formar a ferrita primeiro, né, e a perlita grosseira. O eutetoide, como eu já falei, só a perlita grosseira, o hipereutetoide, a cementita primária, mais perlita grosseira. Também a gente tem um recozimento isotérmico, que ele tem os mesmos resultados do que o recozimento pleno, só que ele é um pouco mais prático, porque ele é mais rápido. Então, a diferença dele é o resfriamento, que nesse caso a gente tem um patamar isotérmico e ele acaba sendo mais rápido do que o pleno. Então, você austenitiza, resfria em algum banho de sais, mantém a temperatura até completar a transformação de fase toda em perlita e depois faz o resfriamento. Só que ele não é aplicável em peças grandes, porque é difícil, né? O volume grande baixar a temperatura do núcleo. E a gente faz o banho de sais justamente para evitar algum problema com rachadura, trincas, enfim. O tratamento de esferoidização que eu tinha citado para vocês anteriormente é feito em aços de alto teor de carbono para esferoidizar a cementita. Então, como é que é feito? Tem mais de um tipo de fazer esse tratamento, né? A gente pode fazer aquecendo
esse aço por um longo tempo, ó, alto teor de carbono. Aqui que é a parte direita do diagrama, ferro-carbono, onde eu tenho altos teores de carbono. Então, eu posso aquecer esse meu aço. Aqui nessas temperaturas, logo abaixo da temperatura crítica, da temperatura de transformação de fase, e manter ele por bastante tempo aqui. E aí o que vai acontecer? Eu propicio difusão e aí a sementita ela fica em formas de esfera, por isso o nome esferoidização, e aí eu vou ter como resultado melhor usinabilidade, claro que cai a dureza, o material fica mais dúctil, mas é muito mais fácil de você usinar. Ou a gente também pode ter esse tratamento aquecendo e resfriando alternadamente aqui logo acima e abaixo da zona austenítica. Também você consegue ter a sementita esferoidizada. A normalização. Ela tem como objetivo refinar o grão. Só que esse refino de grão que a gente tem na normalização, ele é diferente do refino de grão que a gente tem no recozimento para recristalização. Por quê? Porque nesse refino de grão eu tenho uma diminuição do espaçamento lamelar da perlita pela transformação de fase. Aqui também eu tenho que transformar a fase. Então, eu elevo o material na zona austenítica e vou fazer um resfriamento ao ar. Ele é um resfriamento mais rápido do que no recozimento, por isso que as lamelas perlíticas elas ficam mais fininhas. Então, eu nucleio mais perlita na austenita e aí ela cresce, porque transformação de fase é um processo de nucleação e crescimento. Então, eu nucleio mais pontos de perlita quanto mais rápido eu fizer o meu tratamento. E aí ela fica mais fina do que no recozimento. No recozimento para recristalização, eu tenho um outro mecanismo que vai ser a nucleação nos grãos deformados plasticamente. Isso dá para vocês olharem na aula de encruamento e recristalização que eu gravei para entender melhor o processo, tá? Porque eu estou falando aqui dessas lamelas grosseiras em relação ao recozimento pleno. No recozimento pleno, eu também tenho perlita, só que é uma perlita mais grosseira. No recozimento para recristalização, o objetivo não é ter perlita grosseira. O objetivo é recuperar as estruturas deformadas plasticamente a frio. Então, são coisas diferentes, tá? Tem que entender bem a diferença entre recozimento pleno e recozimento para recristalização e a normalização. São coisas totalmente diferentes. A microestrutura final da normalização, para um aço eutetoide, como é o caso desse diagrama aqui, é perlita fina, somente perlita fina. Se tiver um hipoeutetoide, a ferrita mais perlita fina e um hipereutetoide, a sementita mais perlita fina. Esse tratamento, em geral, ele é usado antes da gente fazer a têmpera e o revenido, porque você faz uma normalização do grão. Você deixa os grãos praticamente todos iguais. Então, ele facilita tratamentos posteriores. Agora, vamos fazer uma comparação do recozimento pleno com a normalização. No recozimento pleno, as temperaturas que a gente coloca na zona austenítica, elas são menores do que na normalização. Na normalização, a gente sempre tem que colocar na zona austenítica. No recozimento pleno, nem sempre. Para aços hipereutetoides, a gente não eleva na zona austenítica. O resfriamento para o recozimento pleno, ele é ao forno. Você coloca a peça no forno para austenitizar, desliga o forno e deixa a peça resfriar junto com o forno. Então, um resfriamento extremamente lento. E na normalização, a gente austenitiza, tira a peça do forno e deixa resfriar ao ar. Isso que eu falei para vocês, essa diferença de temperatura de resfriamento faz com que nesse caso aqui a estrutura esteja mais instável do que nesse e, portanto, na normalização a gente nucleia mais pontos perlíticos que ela cresce e vai ficar lamelas mais finas do que aqui no recozimento. Então, gente, se vocês quiserem entender como que é essa nucleação, pensa o seguinte: se eu estiver colocando uma forma de gelo no freezer e um freezer tiver com uma temperatura de menos 20 graus e outro freezer tiver com uma temperatura de menos 10 graus, o meu
freezer com a temperatura de menos 20 graus vai começar a nuclear sólido mais rápido. Então, eu vou fazer vários pontinhos sólidos no meu freezer com menos 20 graus do que no meu freezer com menos 10 graus. E esses pontinhos sólidos, eles vão crescer e se juntar. É como se fosse isso. Aqui eu tenho temperatura mais baixas para nuclear e crescer, e aqui temperaturas mais elevadas, está mais próximo do equilíbrio. Está mais próximo do equilíbrio, eu tenho menos pontos de nucleação. Por isso que aqui a perlita fica grosseira e aqui a perlita fica mais fina, tá? A perlita mais fina, gente, ela tem contorno de fase. Isso influi em propriedade mecânica. Quanto mais contornos de fase eu tiver, mais defeito eu tenho no meu material e, portanto, mais resistente ele vai ficar, porque ele vai dificultar o escorregamento. É uma barreira o contorno de fase. Então, a perlita mais fina, ela é mais resistente do que a perlita grosseira, tá? Então, aqui mais difusão, mais tempo para difundir e aqui menos. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí no canal.